Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Esta é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa com vocês. No episódio de hoje, comentamos a escalada dos conflitos de Israel contra o Irã e a manutenção dos ataques contra a Palestina. Falamos ainda sobre a situação nacional. O companheiro Walter Pomar comenta a decisão do Banco Central em mais uma vez aumentar a taxa de juros, agora para 15%. Comentamos ainda a ação do Congresso Nacional com a derrubada de vetos do presidente Lula, o aumento na conta de energia e a manutenção dos lucros dos mais ricos e a tentativa de fazer os pobres pagarem a conta. E pessoal, vocês escutam a gente 2 vezes nessa semana. A edição anterior saiu na terça, mas hoje a gente volta ao nosso horário e dias normais. Sexta-feira, final de uma semana cheia de acontecimentos que merecem nossos comentários. Na edição da terça, nós falamos da escalada, do avanço do conflito, com os ataques de Israel contra a República Islâmica do Irã e a manutenção dos ataques na faixa de Gaza. De lá para cá, o conflito segue escalando, com ataques recíprocos e, ao que tudo indica, a qualquer momento, com a possibilidade de uma entrada declarada e oficial dos Estados Unidos no conflito. O fato é que este conflito teve início com um ataque realizado por parte do Estado de Israel, um ataque que fere o direito internacional, uma vez que não foi um ataque para se defender, tampouco foi um ataque para defender alguém que estava sendo atacado. Foi um ataque que o próprio Estado de Israel chamou de preventivo, para supostamente interromper um suposto programa iraniano de desenvolvimento de armas nucleares. Programa esse que não foi confirmado. Vamos lembrar que o Irã faz parte do Tratado Internacional, é signatário de não proliferação de armas nucleares. Israel, não. Segundo a autoridade internacional vinculada à ONU, que trata das armas nucleares para garantir o cumprimento do tratado, o Irã não possui essas armas e não enriqueceu o urânio no nível que é necessário para o desenvolvimento de armas. No entanto, todos sabem que Israel possui armas nucleares. E o fato é que este ataque, na verdade, tem outro objetivo, portanto. O pretexto de atacar o Irã para impedir o desenvolvimento de armas nucleares, na verdade, tem como objetivo atacar um adversário, ampliar a situação de crise na região para garantir a continuidade e a permanência do genocida Benjamin Netanyahu por mais tempo no governo. Afinal de contas, no começo desse mês de junho, o gabinete do primeiro-ministro estava balançando. E sempre a reação é guerra e conflito. Ou seja, é usar a vida das pessoas para garantir a manutenção dele no poder. Porque todo mundo sabe que assim que ele sair do poder, ele vai ser preso. E não é que ele vai ser preso por autoridades internacionais, não. Porque em Israel, o Netanyahu é um criminoso de crimes de outra natureza. Além, obviamente, dos crimes de guerra e contra a humanidade que ele tem praticado há muito, muito tempo. O conflito escala, começou na sexta-feira passada, hoje, portanto, completa 8 dias, e aparentemente não tem previsão de se encerrar no curto prazo, principalmente com as declarações por parte de Netanyahu, por parte de Trump e também por parte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O fato é que as hostilidades seguem e nós devemos acompanhar com muita, mas muita atenção. E destacar o seguinte: neste momento, nesse contexto, os movimentos da diplomacia têm sido cada vez
menos eficazes, o que é muito ruim. Tem prevalecido a força, a arma, a violência e a guerra. São os sinais dos novos tempos, de um novo tipo de multipolaridade ou talvez até mesmo o fim desta. E bom, dito isso, a gente volta os olhos para o nosso cenário nacional, porque enquanto o conflito em escala global cresce, inclusive com riscos de um conflito nuclear, aqui no Brasil nós vemos, por uma outra dimensão, que a situação interna, principalmente econômica, caminha para uma situação também bastante delicada. Na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, mais uma vez decidiu aumentar a taxa básica de juros, a Selic. Dessa vez, um percentual inacreditável de 15%. Pois é, agora o Brasil tem a segunda maior taxa real de juros do planeta Terra. E para falar sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, nós estamos aqui no corre-corre danado por conta da campanha, da disputa do PED, dia 6 de julho. E como você sabe, nós estamos ligados no 220. Seguinte, cara, eu acho a situação nacional gravíssima, gravíssima. Essa decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros para 15%, ela é mais uma confirmação de que o Galípolo não é um cara nosso no Banco Central, é um inimigo. E um inimigo que está operando junto com outros inimigos para constranger, sabotar e derrubar o nosso governo. Como diria o Jucá, a operação tem Mota, Galípolo, Tarcísio com tudo, né? Veja que, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula. E detalhe, grande parte dos votos para derrubar os vetos veio de partidos da base do governo. E na cabeça da operação de derrubada estava Hugo Mota, que foi eleito com apoio do PT, foi eleito com apoio do Lula e recebeu elogios vários, agora, recentemente, do próprio Lula e da Gleisi Hoffmann. Aliás, vários dos partidos que integram a base do governo já avisaram publicamente que em 2026 não vão apoiar Lula. E, apesar disso, continuam lá plácidos e formosos nos seus ministérios, se beneficiando do bônus de ser governo. Já os inevitáveis ônus que todo governo tem, esses estão ficando 100% nas costas do PT e nas costas do Lula. Enquanto isso, um dos filhotes do cavernícola já deu entrevista dizendo que vai apoiar o candidato que defendeu o indulto do cavernícola Mó. E tudo caminha para o Tarcísio, atual governador de São Paulo, um fascista com pinta de tecnocrata, ser esse candidato que unifique a direita e a extrema-direita. Veja, unifique a direita oposicionista, a direita que está dentro do governo, com a extrema-direita oposicionista, para nos derrotar em 2026. E as pesquisas estão apontando o nosso desgaste. Nada que seja irreversível. Mas se a gente mantiver a política atual, nós vamos ser derrotados ou vamos ter uma vitória de pirro em 2026. Por isso, eu acho urgente, já, não precisa esperar o 6 de julho, tem que ser já. A gente precisa mudar a política. Tem que denunciar publicamente e mobilizar a população contra essa maioria de direita do Congresso Nacional, cujas decisões estão prejudicando diretamente a vida do povo. Não é só cortes e contingenciamentos. Veja o que aconteceu com a questão da energia elétrica. Basta de contemporização com o Hugo Mota. Ele está articulado com Arthur Lira e com Eduardo Cunha. Eles querem sabotar, sufocar, matar o nosso governo. E só a pressão popular pode nos salvar. É preciso denunciar publicamente e mobilizar a população contra o Banco Central. O Galípolo não é amigo, é inimigo. Se a gente colocar na nossa conta que ele é nosso, veja o desastre. E o que ele está fazendo é mais uma prova de que o setor financeiro não tem limite. A Faria Lima não quer acordo. A Faria Lima quer acabar com a nossa raça. E já que é assim, não faz sentido o nosso Ministério da Fazenda continuar insistindo na política do déficit zero. Tem que ampliar imediatamente as políticas sociais em favor do povo pobre.
são os trabalhadores pobres, as mulheres, os negros, as negras, os moradores das periferias, o pessoal de coração nordestino que nos deu a vitória em 2022 e que pode nos dar a vitória em 2026. Por isso, nada de corte, nada de contingenciamento, tudo, tudo em favor dos pobres. E a gente tem que manter a nossa guarda alta. Os Estados Unidos do Trump vão fazer de tudo para conquistar o governo brasileiro nas eleições de 2026. Para eles, não é aceitável que exista no Brasil um governo solidário com os palestinos, com os cubanos, com os iranianos, com os haitianos. Um governo que diz em alto e bom som que nós não somos quintal de ninguém. Para enfrentar essa ameaça permanente e agora aguda do imperialismo, é preciso construir no mais curto espaço de tempo nossa soberania alimentar, reforma agrária, nossa soberania energética, Petrobras e Eletrobras sob controle estatal, nossa soberania produtiva, reindustrialização já, nossa soberania comunicacional, derrotar a ditadura das Big Techs e da Globo, e nossa soberania militar, que passa por demitir o José Múcio e garantir forças armadas realmente capazes de defender o nosso país. E, pessoal, ouvintes aqui do podcast, a gente vive mesmo, como a gente diz há anos, a gente vive tempos de catástrofe climática, de extrema direita, de crise, tempos de guerra. São tempos muito difíceis, mas no passado também houve tempos difíceis. Veja o nazismo, o fascismo, a ditadura militar. E naquela época foi possível vencer porque tivemos a linha política correta, apostamos na luta e na militância, não tivemos medo de polarizar, não tivemos medo de vencer. Por isso, o ponto de partida é, no dia 6 de julho, eleger direções partidárias dispostas a mudar a linha do partido e a linha do governo. Se a gente fizer isso, a vitória vai ser nossa. Um abraço, Patrick. Abraço, Walter. Obrigado, companheiro. Pois é, gente, o que o Walter resumiu aqui agora é algo fundamental. O partido precisa ter uma linha política, uma estratégia diferente da atual. E daqui a 16 dias, no dia 6 de julho, nós, filiados ao PT, filiadas ao PT, vamos ter uma imensa oportunidade no processo de eleições diretas. Talvez você, que está aqui nos escutando, pense: poxa, Patrick, o PT não vai mudar com o PED. Um PED é um instrumento absolutamente incapaz de mudar o PT, porque ele está a serviço e possui uma lógica de manutenção das coisas como são. Bom, você, meu companheiro e minha companheira, tem uma opinião muito semelhante à minha. Eu também acho que o PED não é o caminho, a saída, o jeito de resolver as coisas, mas o fato é que o PED vai acontecer. E como o PED vai acontecer, nós temos que disputar até o último momento, porque é possível que nós tenhamos nesse processo a construção, ou pelo menos o início da construção de um processo para um partido melhor que o atual. Esses debates e essas questões que o Walter trouxe aqui agora, com a posição do partido em relação à política de alianças, a 2026, a relação com o centrão, com a direita, inclusive com a extrema-direita, tudo isso passa impreterivelmente pelo PT. É por isso que, nos próximos 16 dias, a gente vai viver uma escalada em nível global dos conflitos, que a gente tem que acompanhar, uma situação interna extremamente delicada, com o Centrão avançando com a sua chantagem contra o governo, para fazer com que os pobres arquem com os custos do que eles querem que seja feito, sem mexer no andar de cima, garantindo os lucros e a riqueza dos milionários, sem mexer com as bets e aumentando o custo de vida, por exemplo, com a energia elétrica. O nosso partido não pode participar de forma tacanha e complacente de uma situação como essa. Nós temos que enfrentar essa situação. O presidente Lula foi eleito para enfrentar essa situação. E em cada cidade desse país que o PT existe, que tem filiados ao partido, o processo do PED pode ajudar a criar um caldo, um movimento, para que no dia 6 de julho a gente mostre para a maioria que hoje dirige o partido que é preciso mudar. Por isso, você que nos escuta, nesses próximos 16 dias, toda a energia possível para convencer, conversar e, no dia 6 de julho, garantir que os companheiros e companheiras participem e, se possível, votem na chapa 220 em tempos de Guerra Esperança Vermelha, na nossa
candidatura presidencial com o Voto Pomar 120. E faço isso aqui no nosso podcast porque vocês sabem, a gente tem um outro programa, o Antivírus, que tem sido dedicado a falar do PED, mas nessa reta final, esse é um assunto que vai aparecer em todos os lugares. A gente se despede, fazendo o convite para escutar o Antivírus na próxima semana e a gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.